Artigo 7b. Os juízes de primeiro grau convocados para exercer a função de substituição ou auxílio nos tribunais receberão exclusivamente a diferença de remuneração para o cargo de desembargador. Parágrafo único. O juiz de primeiro grau convocado para compor quórum não faz jus ao recebimento da diferença de remuneração prevista no caput do artigo. Artigo 7c. Não poderão ser convocados os juízes de primeiro grau para auxílio que acumulem qualquer outra jurisdicional ou administrativa, como serviço eleitoral, administração do fórum, turma recursal, coordenação de juizados especiais ou de infância e juventude. Artigo 7d. Não poderão ser convocados juízes de primeiro grau em número excedente de 10% dos juízes titulares de vara na mesma comarca, nela, sempre mantida a presença e exercício de juiz substituto ou em substituição por todo o período de convocação do titular. Artigo 7e. Não será convocado o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder, além do prazo legal, não podendo devolvê-lo ao cartório, sem o devido despacho ou decisão. Artigo 7f. Os juízes convocados ficam afastados da jurisdição de suas respectivas unidades durante todo o período de convocação e não poderão aceitar ou exercer encargo jurisdicional ou administrativo. Artigo 7g. Cabe ao corregedor do Tribunal de Justiça opinar exclusivamente nos processos de convocação de juízes de primeiro grau para auxílio em segundo grau, os quais serão devidamente apreciados pelo plenário mediante distribuição a um relator que não será o presidente ou corregedor. Artigo 7h. As câmaras e o pleno do tribunal deverão ser formados com maioria de desembargadores titulares e por um deles precedida, todos atuando como relator, revisor ou vogal. Parágrafo único. Os juízes de primeiro grau convocados integrarão as câmaras ou pleno para as quais forem destinados. Artigo 8º. Não poderão funcionar simultaneamente no mesmo órgão do tribunal, à exceção do tribunal pleno, desembargadores cônjuges ou parentes em linha reta ou colateral ou por afinidade até o terceiro grau inclusive. Parágrafo único. Nos julgamentos, a intervenção de um dos desembargadores, nos casos de que trata este artigo, acarretará automaticamente o impedimento do outro, procedendo-se à sua substituição quando necessária e recorrendo-se, se o caso, a convocação de juiz de direito na forma do artigo 7 e seus parágrafos. Artigo 9º. Revogado. Artigo 10. As comissões permanentes e as comissões temporárias colaboram no desempenho dos encargos do Tribunal. Capítulo 2. Da competência jurisdicional e administrativa. Seção 1. Artigo 11. Até que, diferentemente dispõe seu plenário, não haverá no tribunal competências por especializações estabelecidas em razão de matéria. Seção 2. Da competência do plenário. Artigo 12. Compõe-se o tribunal pleno ou plenário de todos os 9 desembargadores, só podendo funcionar com a presença de, no mínimo, 2/3 de seus membros, inclusive o que houver de presidi-lo. Artigo 13. Compete ao tribunal pleno, inciso 1, eleger seus órgãos diretivos e elaborar, por iniciativa de seu presidente, seu regimento interno com estrita observância das normas de processo e das garantias constitucionais e processuais das partes, e dispondo sobre a competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos e o da Escola da Magistratura. Inciso 2. Organizar suas secretarias, seus serviços auxiliares e os dos juízos que lhe forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva. Inciso 10. Promover o reajustamento dos vencimentos de seus magistrados mediante resolução, quando se alterar a remuneração dos membros dos demais poderes. Inciso 4. Prover, na forma prevista na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, os cargos de juiz de carreira no âmbito de sua jurisdição. Inciso 5. Aprovar a criação de novas varas e comarcas. Inciso 6. Prover, por concurso público de provas ou de provas e títulos, respeitado o disposto no parágrafo único do artigo 169 da Constituição Federal, os cargos necessários à administração da justiça no Estado, dispensando a realização de concurso apenas
para os em comissão, assim definidos em lei ou decreto com força de lei, mediante ato de seu presidente. Inciso 7. Propor ao Poder Legislativo, observadas as limitações constantes do artigo 275 e seu inciso 4 da Constituição Federal, a linha A, a alteração do número de seus membros, a linha B, a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos de seus serviços auxiliares e do que lhe forem vinculados. A linha C, a criação e extinção de tribunais inferiores. A linha D, a criação da Justiça Militar Estadual, na forma do artigo 125, parágrafo 3º da Constituição Federal. A linha E, a regulamentação da Justiça de Paz e da eleição dos juízes de paz. A linha F, a criação e regulamentação dos juizados especiais. A linha G, a revisão da organização e da divisão judiciárias bienalmente. A linha H, a criação de novas varas. Inciso 8. Aprovar a proposta orçamentária do Poder Judiciário do Estado e as de abertura de crédito adicionais dentro dos limites estipulados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e na forma do parágrafo 2º, inciso 2 do artigo 99 da Constituição Federal. Inciso 9. Aplicar sanções aos magistrados e decidir para efeito de aposentadoria ou afastamento temporário sobre sua incapacidade física ou mental. Inciso 10. Delinear as diretrizes gerais sobre concursos para ingresso na magistratura estadual, julgar os recursos das decisões da respectiva comissão e homologá-los, indicando ao presidente do tribunal para nomeação os candidatos neles aprovados. Inciso 11. Exercer as atribuições do parágrafo 1º, inciso 1, a linha A e B, e inciso 3 do artigo 120 da Constituição Federal. Inciso 12. Indicar a nomeação pelo presidente do tribunal o juiz de direito que deva ser promovido por antiguidade em lista tríplice, os que devam sê-lo por merecimento. Inciso 13. Julgar processos de invalidez dos serventuários para fins de aposentadoria, licença compulsória, reversão, afastamento e readmissão. Inciso 14. Conceder reversão, afastamento ou readmissão a magistrados e declarar abandono ou perda de cargo por estes. Inciso 15. Autorizar a prorrogação de prazo para posse ou início do exercício de magistrado ou serventuário do tribunal na forma da lei. Inciso 16. Processar e votar propostas de emenda ao regimento interno e ao Estado e ao da Escola da Magistratura. Inciso 16. Processar e votar propostas de emenda ao regimento interno e ao da Escola da Magistratura. Inciso 17. Decidir as dúvidas que lhe forem submetidas pelo presidente ou por desembargador sobre interpretação e execução de norma regimental ou a ordem de processo de sua competência. Inciso 18. Conceder licenças ao presidente e desembargadores e autorizar-lhes viagens e afastamentos quando há serviço e com ônus para o tribunal. Inciso 19. Elaborar as listas tríplices, aqui alude o artigo 94 da Constituição Federal. Inciso 20. Nomear comissão para a organização de concurso público de provas e títulos para provimento de cargos de juiz de direito e juiz de direito substituto ou dos cargos necessários à administração da Justiça Estadual. Inciso 21. Ordenar de ofício ou provocado a instauração de procedimento administrativo especial para perda do cargo de juiz de direito e juiz de direito substituto nas hipóteses previstas em lei e julgar o respectivo processo. Inciso 22. Decidir sobre o afastamento de magistrado contra o qual tenha havido recebimento de denúncia ou queixa-crime ou sido instaurado procedimento administrativo. Inciso 23. Conhecer das representações ou justificações de conduta. Inciso 24. Conhecer de pedido de reconsideração mediante fato novo ou omissão de julgado e de recursos contra decisões do presidente do corregedor. Inciso 25. Ordenar a especialização de varas e atribuir competência pela natureza dos feitos, se o caso, a determinados juízes de direito. Inciso 25. Ordenar a especialização de varas e atribuir competência pela natureza dos feitos, se o caso, a determinados juízes de direito. Inciso 26. Impor apenas
impor penas de advertência e censura a magistrados e juízes de paz e decidir sobre sanções disciplinares aos serventuários do Tribunal e aos da Justiça Estadual de primeiro grau na forma da lei, sem prejuízo da competência da Corregedoria. Inciso 27, supervisionar as atividades da Escola da Magistratura. Inciso 28, elaborar e publicar anualmente, no mês de dezembro, a lista de antiguidade dos desembargadores, juízes de direito e juízes de direito substitutos do Estado. Inciso 29. Solicitar a intervenção federal no Estado nos casos e na forma prevista na Constituição Federal e requisitar, mediante representação formulada pela Procuradoria-Geral de Justiça, intervenção do Estado em município para assegurar a observância de princípios enunciados nas Constituições Federal e do Estado ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judiciárias. Inciso 30. Outras atribuições que lhe sejam conferidas pela legislação vigente ou venham a sê-lo por atos normativos do próprio Tribunal. Inciso 31. Deferir pedido de colocação à disposição ou cedência de servidor do Judiciário de que trata o artigo 113 da Lei Estadual nº 66 de 93 para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes do Estado, da União e dos municípios, nos casos em que a lei permita o afastamento com ônus para o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Inciso 32. Autorizar, a pedido ou por necessidade de serviço, a movimentação por transferência, remoção ou relotação de servidor originariamente lotado em comarca do interior para qualquer outra comarca ou para a sede do Tribunal de Justiça do Amapá, ressalvadas as movimentações entre as comarcas de Macapá e Santana e as permutas referidas no artigo 30, inciso 11 deste regimento interno de competência do Corregedor-Geral de Justiça.